Eu poderia citar 2 motivos. O primeiro motivo é porque as pessoas, na maioria das vezes, quando elas vão tentar fazer isso, elas não imaginam que tudo isso pode vir a acontecer. Elas imaginam que tem tudo para dar certo, porque é uma pessoa que tem habilitação, ela dirige, eu tenho o meu carro, e a gente vai juntar nós dois aqui e nós vamos fazer acontecer o negócio. São 3 pilares que sustentam todo bom motorista: técnica dominada, memória e controle emocional. Aqui neste podcast eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca para melhorar aquilo que você ainda não tem controle, os resultados vêm com toda certeza. Porque o fato é o seguinte: o medo passa, mas o motorista fica. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do Dirigir Transforma. Aqui nós discutimos as estratégias para você conquistar sua independência ao volante sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. Eu sou a Jennifer Martinez. Eu sou a Mônica Martinez. E eu sou o Michael Martinez. E o tema de hoje é o jeito errado de enfrentar o seu medo de dirigir. E qual é, Michael, o jeito errado de enfrentar o medo de dirigir? Bom, existem várias formas de se enfrentar o medo de dirigir, porém, um dos jeitos mais errados e talvez mais desaconselhável que as pessoas buscam ajuda para vencer, para superar o medo de dirigir, é através daquela típica ajuda de amigos, parentes, que são pessoas que estão geralmente próximas do dia a dia daquela pessoa e que dirigem, que têm a carteira de motorista. São pessoas que dominam o ato de dirigir, mas não necessariamente elas dominam o ato de ensinar. Então, esse talvez seja o jeito mais errado de se buscar ajuda. São com essas pessoas que são próximas da gente e que sabem dirigir o carro. E aí a pessoa chega e fala: olha, eu tô com uma dificuldade, você é meu amigo, você poderia me dar uma forcinha, está comigo algumas vezes, e aí começa a sair com aquela pessoa. Exatamente, no intuito de treinar para tentar superar, né, nessa fase da vida aí, o bloqueio em dirigir o carro. Mas se isso é um hábito muito comum das pessoas, né? Por que depender da ajuda de amigos ou parentes pode vir a não funcionar? Bom, por causa daquilo que eu chamo da maldição do conhecimento. Muitas pessoas desconhecem o que significa, o que se trata, mas de uma forma bem simples e bem direta, o conceito é muito fácil de se entender. Quando nós nos propomos a executar uma determinada atividade, quanto mais nós fazemos daquilo, cada vez mais nós vamos melhorando e se tornando mais habilidoso em qualquer coisa que a gente começa a repetir com uma determinada frequência e consistência. Só que quanto mais você executa, isso significa que menos esforço mental o seu cérebro precisa para conseguir processar aquele movimento. É por isso que um atleta treina, para que ele possa tornar os seus movimentos tão naturais que aquilo não exige mais esforço para ele. E todos nós, seres humanos, temos a capacidade de evoluir até esse ponto onde não precisa de uma grande quantidade de energia do cérebro para você conseguir processar determinado movimento. Se a gente fazer uma análise bem simples, pega uma criancinha de menos de 1 ano de idade e observa ela se alimentar sozinha. Observa como que funciona, qual que é o grau de dificuldade que, de repente, essa criança possa ter para conseguir colocar de forma coordenada uma colher de comida dentro da boca. É algo muito difícil e engraçado. A gente acha fofinho, a gente acha bonito ver esse desenvolvimento da criança. Mas quando nós nos tornamos mais experientes nessa ação, que nós vamos praticando várias e várias vezes na vida, hoje já não tem nenhuma dificuldade, não existe nenhuma... É uma ação totalmente simples você executar esse movimento que lá no começo foi difícil para você e para qualquer outra pessoa. Diga-se de passagem que ficamos totalmente bem condicionados nisso, né? Isso, algumas pessoas até mais do que, né? Mas aonde eu quero chegar? Aonde entra a maldição do conhecimento? Quando o motorista torna o ato de dirigir algo supernatural, quando ele chega no nível de habilidade que nós chamamos de competência inconsciente, o ato de dirigir se tornou algo tão simples e tão banal para essa pessoa que dirigir já não demanda esforço nenhum. E aquilo se torna muito óbvio para ela. O problema é que quando a pessoa entra nesse campo, ela se torna uma forte candidata para sofrer dessa maldição do conhecimento, que nada mais é do que a pessoa que domina sobre um determinado assunto, de tal forma que ela começa a pensar
que todas as outras pessoas também entendem aquilo que ela entende do mesmo jeito que ela entende. E quando existe uma comunicação de uma pessoa que sofre desse fenômeno para uma outra pessoa que está num processo de aprendizado, por exemplo, no diálogo, a pessoa que domina o conhecimento, muitas das vezes ela acaba não passando a informação por completa, porque dentro da cabeça dela algumas coisas são tão óbvias e tão simples que elas nem precisam ser faladas. Portanto, a pessoa que está do outro lado do diálogo, ouvindo a instrução, a orientação, ela acaba por não entender. E não é incomum, num cenário como esse, as duas pessoas sentirem que o problema está, na verdade, com quem não entendeu. Quanto, na realidade, pode não ser isso. O problema pode estar no comunicador e não está transmitindo a informação, ela está omitindo partes da instrução justamente porque essa pessoa sofre da maldição do conhecimento. Então ela acha que tudo é muito óbvio, ao ponto de não precisar ser dito. Porque a pessoa que já tomou o ato de dirigir como algo simples e banal, mas não tem o treinamento de enxergar todo aquele contexto do ponto de vista de um iniciante, ele certamente está fadado a, em algum determinado momento desse processo, passar e sofrer por esses efeitos colaterais da maldição do conhecimento. Então é muito importante que o óbvio tenha que ser dito, né? A pessoa tem que entender, o óbvio tem que ser dito. Mas como que você chegou nessa conclusão? Eu cheguei nessa conclusão através da própria experiência, né? Hoje eu não dou mais aulas práticas para as pessoas que estão se habilitando ou estão tentando vencer esse bloqueio, porque hoje o nosso modelo de trabalho mudou completamente. Sim. A gente trabalha com treinamentos online para as pessoas que têm essa necessidade de superar o medo de dirigir, de conquistar a sua liberdade e construir isso de forma independente. Mas, quando eu dava aula, eu recebi vários e várias pessoas que eram habilitados e queriam fazer aulas que tinha esse exato problema, onde ela tentou, através da ajuda, às vezes do marido, às vezes do filho, sempre uma pessoa próxima, tentou através desse recurso, porém ela não conseguiu, ela não obteve êxito. E quando a pessoa vai por esse caminho e ela percebe que as situações até pioram, né, porque como que acontece? Geralmente a pessoa que sabe dirigir e está ali na posição de instrutor, ele tenta transmitir uma informação, como eu disse, ele acaba omitindo pequenos detalhes pela questão que já foi citada, e entra então num processo de discussão de ideias, porque a outra pessoa que está recebendo a informação não conseguiu compreender, mas o outro acha que é tudo muito óbvio, então existe um conflito na linha de entendimento. E ele não consegue também passar a informação. Ele não transmite. Ele não transmite. Às vezes essa omissão ela não é intencional, mas ela acaba acontecendo e prejudica a pessoa que está do outro lado recebendo aquela orientação, porque os detalhes fazem toda a diferença nesse momento. Com certeza. É onde entra aquela discussão, né? Às vezes a pessoa que tá ali ajudando só fala assim, tá, vamos sair. Só que para sair com o carro, tem todo um passo a passo que a pessoa tem que executar. Tem a embreagem que tem um tanto certo, tem a marcha que tem que estar com a marcha correta, tem toda uma estrutura por trás. E quem sabe orientar, vai orientar esse passo a passo. Só que quem tá assumindo o papel de instrutor ali no momento, para estar ajudando essa pessoa, vai falar, vamos sair. E a pessoa, tá, vamos sair. Abre ela vai a porta do carro e sai, né? Desce. Desce. Aí a pessoa quer tentar sair com o carro ali, mas vai atropelar as informações. O carro vai morrer, às vezes vai estar com a marcha errada, ou às vezes o ponto da embreagem passou ali do momento, e a pessoa que tá do lado vai acabar ficando nervosa. Porque o carro tá morrendo, tá desgastando e tal, e tá passando-se o tempo, né? Então, a pessoa que tá ali ajudando acaba ficando nervosa, por estar acontecendo os problemas, mas ela não enxerga que ela não explicou o passo a passo, e a pessoa que tá tentando executar também fica nervosa, porque, tipo, ele tá falando pra mim, é uma coisa muito óbvia, eu tenho que fazer, tenho que executar, eu tenho que conseguir fazer, e aí quando ela não consegue executar, ela também fica nervosa. Aí é quando a pessoa começa a se sentir burra, ela começa a se sentir incapaz, porque ela enxerga diante dos olhos delas que existe uma pessoa ao lado que sabe dirigir, tá falando pra ela o que ela tem que fazer, mas ela não tá conseguindo executar. Então não é comum essa pessoa se sentir como a errada da situação. Sim. E aí ela começa a fortalecer aquele pensamento de que dirigir de repente não é pra ela, que talvez ela tenha que deixar isso pra uma página que passou na vida dela, e aí começa a enterrar os próprios sonhos. Então, nesse cenário, eu recebia muitas pessoas que queriam fazer aulas práticas para habilitados, que já tentaram, já passaram por todo esse processo de frustração, esse processo de decepção,
com uma pessoa próxima que estava tentando ajudar, mas que na verdade acabou piorando, criando um bloqueio emocional ainda maior, trazendo dificuldades, às vezes a pessoa até ensinando, instruindo errado. Então, aí a gente tinha que fazer todo um trabalho em cima disso para conseguir condicionar aquela pessoa novamente. Mas eu tomei consciência através da experiência que eu pude viver no meu dia a dia de trabalho, enquanto eu trabalhava dando aulas práticas para habilitados. E falando assim de experiência, né, Maico? Quantos casos que a pessoa relata no dia a dia do trabalho, quando exercíamos, né, no 1 a 1, eu não aprendi isso quando eu fiz aula. Eu não aprendi isso quando eu estava fazendo aula prática. E também tem um outro fator também, né, que pode prejudicar muito a pessoa que está querendo aprender, que às vezes ela já se sente retraída devido a essa pessoa que está ajudando ela, às vezes fica nervoso, porque o erro está no comunicador às vezes. E a pessoa que está aprendendo, ela se retrai e fala, não quero incomodar mais, não quero ficar incomodando, porque às vezes fica nervoso, eu não quero passar nervoso em outra pessoa, eu não quero ocupar o tempo dela. É constrangedor, É constrangedor, né? Então, essas pessoas acabam se retraindo e deixando de continuar com esse tipo de ajuda também. Sim, porque não passa de um favor, né? Nada mais é do que um favor. A pessoa que está ali te instruindo, ela não está ganhando nada por aquilo, então nada mais é do que um favor. Mas por que essas pessoas tendem a ir por esse caminho de depender de amigos e parentes? Eu poderia citar 2 motivos. O primeiro motivo é porque as pessoas, na maioria das vezes, quando elas vão tentar fazer isso, elas não imaginam que tudo isso pode vir a acontecer. Elas imaginam que tem tudo para dar certo, porque é uma pessoa que tem habilitação, ela dirige, eu tenho o meu carro, e a gente vai juntar nós dois aqui e nós vamos fazer acontecer o negócio. Então, o primeiro motivo pelo qual a pessoa tende a ir por esse caminho é que ela não imagina que pode dar errado. Ela não tem informações para isso. Poxa, eu tenho a minha habilitação, ele também tem a dele, só que ele sabe dirigir, porém ele vai transferir a experiência dele para mim. Então é simples. E o segundo motivo é porque isso é extremamente intuitivo. As pessoas, justamente por ser simples o raciocínio, elas compreendem que dessa forma vai dar certo. É intuitivo e é barato. Só que não necessariamente vai resolver o problema. Pelo contrário, muitas vezes nós vemos situações onde esse recurso, o uso desse recurso chega inclusive até a piorar o cenário da pessoa. Porque, veja bem, a pessoa que está ali na posição de instrutor, ela tem a experiência, porém o que ela não tem? O conhecimento para transmitir aquilo na sequência exata. Também, mas ela também não tem uma outra coisa. Ela não tem uma didática de ensino, ela não tem o preparo para estar ali ensinando. Também, mas o que ela também ainda não tem são os aparatos que o instrutor teria para poder parar o carro numa situação de emergência. E o que isso faz com a pessoa que está ali na responsabilidade? Pode causar um sequestro emocional para quem está ali querendo ajudar, né? Exatamente. Por quê? Porque aquela pessoa, ela de fato está na responsabilidade da situação, mas ela se sente sem ferramentas necessárias o suficiente para poder ajudar a intervir numa situação que possa vir a acontecer. Isso coloca essa pessoa que está transmitindo, né, na posição de transmitir informação, num cenário muito desconfortável para ela. E isso mexe com a parte emocional dessa pessoa que está ali na tentativa de ajudar. Com certeza. Às vezes aquela pessoa ela fica, inclusive, mais apreensiva do que a própria pessoa que está no volante. E quando isso acontece, se é uma pessoa de intimidade, se é o marido, se é uma pessoa de intimidade, é muito fácil acontecer uma explosão emocional ali, onde toda aquela tensão vai ser transmitida, vai ser canalizada e ser descarregada em cima da pessoa que está tentando aprender alguma coisa. Inclusive, quando tem intimidade, com palavras pesadas, né? Sim, nossa, que ofensivas. burra, nossa, você não tem noção. Então são palavras assim que mexem com o ego da pessoa e acaba sendo frustrador. Com toda certeza. E, portanto, não é incomum muitas pessoas pararem por aí. E pode piorar mesmo realmente a situação da pessoa, né? Sim, quantas pessoas não enterraram o seu sonho de dirigir depois de uma experiência como essa? Eu mesmo já tive uma experiência como essa. Eu fiquei 1 ano, quando eu tirei minha habilitação. Eu dirigi algumas poucas vezes o carro dos meus pais. E aí teve um episódio onde meu pai começou a gritar comigo, só porque eu fui passar perto de uma sacolinha no meio da rua, ele já começou a esbravejar, né? E se fosse um bebê? Você teria atropelado um bebê?
E enfim, aí nunca dava certo, porque ele sempre discutia muito comigo. Eu falei, quer saber? Não quero mais. Fiquei 1 ano sem dirigir, precisei voltar a dirigir depois, no empurrão, na marra. Mas eu passei por essa situação de depender, de repente meu pai tá ali do lado, porque também não deixava eu dirigir sem ele do lado, né? No começo, pelo menos. E eu passei por essa situação, 1 ano sem dirigir depois. Muita gente passa, eu também passei. Porém, Maicon, é possível a pessoa conseguir evoluir com a ajuda de parente ou amigo? Sim, é possível. É possível, mas para que isso seja proveitoso, que seja produtivo, alguns requisitos precisam ser cumpridos. Como, por exemplo, essa pessoa que está na condição de ajudar, ela precisa ter muita calma, ela precisa ter muita confiança naquilo que ela vai fazer, naquilo que ela está fazendo, ela precisa ser detalhista, minuciosa para conseguir interpretar todas as coisas que estão de fato acontecendo e identificar o erro, identificar a solução. E tem que ter um conhecimento daquilo que vai passar, né? Porque não é simplesmente solta a embreagem e acelera. Isso é o básico. A pessoa literalmente vai soltar a embreagem e vai acelerar. Exatamente. Eu já tive um conhecimento de causa de uma aluna que foi minha, que ela tinha trauma justamente porque o marido falou, solta a embreagem e acelera. Aí ela fez exatamente isso e entrou num portão. Então, além dessas qualidades todas que eu citei, a pessoa precisa saber exatamente o que ela tem que fazer caso alguma coisa aconteça. E, acima de tudo, essa pessoa precisa estar verdadeiramente comprometida com o seu progresso. Ela precisa estar comprometida, porque se alguma dessas características que nós citamos aqui falhar, com toda certeza pode vir a não dar certo. E a pergunta que fica com que frequência nós encontramos uma pessoa que junta todas essas características para te ensinar algo no modelo gratuito? Aonde é? Vixe, é raro encontrar, hein? É complicado. Eu confesso que até para nós que somos profissionais da área, se tem alguma pessoa que necessita dessa ajuda, eu, por exemplo, nunca gostei de pegar um aluno mesmo habilitado, direto no carro dele. Primeiro tem que passar no meu carro, porque o meu carro tinha os comandos de segurança. Se o aluno falhar, eu tinha o comando ali, né, sobre a minha responsabilidade. E isso não acontece quando a pessoa está ajudando alguém. Porque vai direto no carro dela, né? E a pessoa que está ajudando se sente exatamente do jeito que nós citamos, sem condições de agir, o que coloca ela numa situação de desconforto e ela todas as emoções ficam à flor da pele, né? Mas e se alguém que está nos assistindo encontrasse essa pessoa que a gente citou, calma, paciente, com todas essas características, de quanto em quanto tempo deveria acontecer os treinamentos para que ela conseguisse construir a independência na direção? Bom, a independência na direção ela não se constrói através de uma outra pessoa que está do seu lado. A independência se constrói com você dirigindo o carro sozinho. Então, essa fase onde existe uma pessoa ao lado é uma fase que simplesmente te prepara para essa outra fase onde você de fato vai construir a sua independência dirigindo sozinho. Há uma emancipação, né? Sim, é uma fase que te prepara para outra. Então, uma outra pessoa estar ao seu lado por si só não significa necessariamente que você está construindo diretamente a sua independência. Porque a independência, como eu disse, é algo que se constrói sozinho, como o próprio significado da palavra. Mas, se você que está nos assistindo agora tem essa pessoa confiante, tranquila, paciente, é detalhista, é minuciosa, está comprometida com o seu desenvolvimento, com todas essas características que eu citei, a frequência de treinamento que eu recomendo é todos os dias. No mínimo, 40 minutos por dia, no mínimo, para começar. Porque tudo aquilo que a gente faz com recorrência todos os dias, torna o processo de aprendizado muito mais fácil. Só que isso, a necessidade de ser todos os dias, é algo que compromete ainda mais a disponibilidade da outra pessoa, porque raramente você vai encontrar uma pessoa que vai estar comprometida com você todos os dias ali, te fazendo aquele favor. Mas se for no modelo pago, né, com um instrutor, poxa, Michael, eu quero tirar esse negócio, eu não quero que a pessoa sinta que ela está fazendo um favor para mim, eu vou pagar um instrutor. Aí pode ficar muito caro. Ambos entram o problema de agenda, né? Porque a pessoa que tá ali pra
desenvolver a sua independência ao volante, conseguir dirigir com tranquilidade, ambos, tanto a ajuda de amigos, parentes ou autoescola, vai ter a barreira de, poxa, não é no meu tempo. Eu tenho que me virar para conseguir fazer no tempo que eles podem, que essa pessoa que vai me ajudar pode, seja profissional da área, seja amigo, parente. Então isso já torna uma barreira já muito grande logo de cara, né? E bem constrangedora. Aí vamos supor, eu sou a pessoa que te ajuda. E amanhã eu não posso, Jennifer. Amanhã, infelizmente, eu tenho compromisso. Aí pode ser tudo real, que eu realmente tenha compromisso. Mas ela que está precisando do auxílio pode interpretar, poxa, ela já deu uma desculpa. Sim. Isso é o natural do ser humano, né? Ela já deu uma desculpa. Aí ela já fica constrangida e pergunta, não, amanhã você não pode, mas que dia que você pode então? Então aquilo vai esfriando. Porque a pessoa já está fragilizada, né? Já está precisando dessa ajuda. E quando começa a acontecer essas situações onde já entra essas barreiras, é onde a pessoa já se desanima mais ainda. Sim, e pode vir a esfriar, né? Com certeza. Mas as pessoas que estão nos assistindo, que ela não tem recurso financeiro para investir, ela está parada, estabilizada ali. Ela também não consegue uma pessoa para ajudar a ela romper, a conquistar a sua independência. Ela não consegue uma pessoa com todos esses pré-requisitos que você citou. Qual é a solução? Como que ela consegue chegar no patamar de conquistar a sua independência? É exatamente desses problemas que a gente enxerga no modelo convencional, seja através de buscar uma ajuda com um parente, com um amigo, uma pessoa próxima, ou até mesmo com aulas para habilitados, é através dos problemas, é baseado nos problemas que tem nesses modelos que nasceu o Dirigir Transforma, que é o programa de treinamento que vem para ajudar essas pessoas que estão exatamente nessa situação, onde já tentaram de todas as formas, tentou através de amigos, de parentes, tentou através de aulas para habilitados e ainda assim não conseguiu superar. E apesar de não conseguir superar, não ter conseguido romper nessa área da vida, ainda assim essa pessoa tem uma vontade muito forte, muito ardente de conseguir conquistar isso na vida dela. Então, para as pessoas que se encaixam exatamente nessa situação, o Dirigir Transforma ele foi construído milimetricamente para ajudar essa pessoa a sair literalmente do zero, mesmo que faça 10, 15, 20 anos que essa pessoa não dirija, mesmo que ela se sinta uma analfabeta perante o volante, para tirar essa pessoa literalmente do zero até a independência, através de um passo a passo que prioriza, acima de tudo, o desenvolvimento da independência, sempre levando em consideração a segurança, a assertividade e a eficácia de todo o método. Então, o Dirigir Transforma é para essas pessoas que estão exatamente nessa situação. Tem mais uma situação dentro desse contexto que eu acho importante citar. Existem também pessoas que têm recursos, têm bastante recurso e já investiu rios de dinheiro, mas ela não conquistou a independência, né? Porque às vezes a gente só pensa na pessoa que não tem recurso e a pessoa que não tem quem ajude. Mas existem muitas pessoas que têm o recurso e já gastou com recursos de aulas práticas semanas após semanas. E por que eu não consigo conquistar a minha independência ao volante? Então, no podcast de hoje está a resposta. Você também tem o Dirigir Transforma para poder te auxiliar. Porque através desse programa de treinamento, foi estruturado de uma forma que traz uma paz mental para a pessoa, onde a pessoa ela consegue fazer o seu treinamento sem aquela tensão, sem aquele sequestro emocional que a gente citou, né, durante o decorrer do assunto. E o sequestro emocional, que às vezes a pessoa que está ajudando sofre, quem também está na direção ali também sofre. Sim. Porque vem aquela tensão, todo aquele nervosismo. Poxa, esqueci de tudo. Então, o treinamento ele foi projetado justamente para a pessoa aprender, absorver todo o conteúdo, toda a matéria para conseguir executar com clareza e paz mental, sem aquela tensão já do trânsito, sem aquela tensão tipo, poxa, tô no volante e aí, o que eu faço agora? Então tem toda uma sequência. Sim, porque é importante a gente dizer que essa tensão ela é resultado de quando você é exposto a essa situação sem o preparamento prévio para isso, sem o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para isso. No entanto, quando você encara um desafio pela qual o seu nível de habilidade não te permite executar, logo você tem um estado de ansiedade eminente ali em você. Porque você tem consciência, você é sensata o suficiente ao ponto de entender que você não está preparado para aquilo.
Porque vamos dizer que você está pulando alguns passos. Então, dentro do Dirige e Transforma, a gente traz essa clareza de cada passo que vai progressivamente te levar sempre para o próximo nível, para que você sempre tenha um desafio à sua frente, onde você possa encará-lo com um nível de habilidade que seja totalmente condizente com aquilo. E isso mantém o seu estado de consciência, o seu estado de segurança, de confiança, e tudo equilibrado, tudo niveladinho, porque você tem consciência de que as habilidades que você precisa executar naquele momento já estão desenvolvidas. E tudo isso faz a diferença. É diferente de você ir para um enfrentamento onde você vai, através desse enfrentamento, aprender. Não, no Dirige e Transforma a gente faz o caminho contrário. Você aprende primeiro, em situações preparadas para isso, e depois que você já desenvolveu a sua habilidade, aí vem os desafios reais da vida, do dia a dia. Então é uma jornada bem progressiva que o objetivo é simples: construir a sua independência ao volante sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. É você, com a sua própria disponibilidade, com a sua própria sede de aprender, que vai conseguir construir, tendo nas suas mãos o mapa, o caminho das pedras para conseguir chegar nesse ambiente de superação. Nossa, que legal. A pessoa que está nos assistindo agora está pensando assim: meu Deus, eu me encaixo exatamente nesse perfil que o Maicon está abordando. Como que eu faço para poder ter acesso a tudo isso, Maicon? Bom, na descrição desse vídeo, nós estamos deixando o site do Dirige e Transforma. É importante eu dizer para você que esse programa de treinamento ele não está aberto para as inscrições todos os dias do ano. São apenas algumas vezes no ano que nós abrimos novas turmas, porque isso precisa de uma energia e uma preparação muito grande da nossa equipe para conseguir dar suporte para todos esses alunos. Mas, através desse link, desse site que está abaixo do vídeo, você pode cadastrar o seu e-mail e ser notificado sempre que for abrir uma nova turma. Eu não sei quando é que vai abrir, mas se você se identificou com essa ideia, com esse projeto, com esse treinamento de alguma forma, a minha recomendação é que você clique no link, cadastre o seu melhor e-mail para ser notificada de quando for abrir uma nova inscrição para uma próxima turma do Dirige e Transforma. Ô, Maicon, mas isso funciona mesmo? Você tem provas de que realmente funciona? Eu sei que pode parecer loucura e contraintuitivo uma pessoa aprender a conquistar, a construir a sua independência através de um treinamento online. E eu também ficaria com todas as dúvidas se eu tivesse exatamente no lugar do ouvinte nesse momento, ouvindo o que eu estou dizendo. Mas sim, é totalmente possível, e na descrição eu vou aproveitar para deixar também mais 2 estudos de casos de pessoas que seguiram esse exato caminho, esse exato passo a passo, que trilharam esse caminho das pedras e com o Dirige e Transforma, por causa do Dirige e Transforma, mas principalmente por causa do empenho, da vontade, da força de vontade em aplicar, em seguir tudo que nós ensinávamos dentro desse treinamento, hoje elas conseguem desfrutar da liberdade em dirigir, em fazer tudo o que é necessário com a direção de forma segura, com total domínio e segurança daquilo que está sendo feito. Então, aqui abaixo tem 2 estudos de casos, recomendo que você clique e assiste, porque são histórias verdadeiramente inspiradoras. Ressaltando que nós trabalhamos com pessoas que querem muito isso, que querem realizar esse sonho de conseguir conquistar sua independência ao volante, né? E é testemunho como esses que vai estar disponível para vocês assistirem, que nos fortalece para a gente levar esse projeto para mais pessoas que estão nesse quadro. Muito bem, assim nós vamos finalizando mais um episódio do nosso podcast. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like. Aqui abaixo você pode também colocar o seu comentário e sugerir novos temas que você gostaria de ouvir aqui no nosso podcast. Compartilha com as pessoas e assim você vai estar nos ajudando a levar a nossa mensagem para muito mais pessoas. Aqui é onde nós discutimos as estratégias para você construir a sua independência no volante sem depender da ajuda de amigos, parentes ou autoescola. Eu sou o Maicon Martinez. Eu sou a Mônica Martinez. E eu sou a Jennifer Martinez. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Até a próxima. Até mais. Tchau.